Essa é a Jovem Pan Cuiabá. Jovem Pan Cuiabá. Direção-geral, Priscila Hauer. Uma empresa do Grupo Futurista de Comunicação. Começa agora. Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe. Aniversárioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem. Teleturbo, internet fibra, conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 6h42, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro. Na nossa Jovem Pan estamos chegando com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Desejando a você uma excelente terça-feira, um bom dia 28, que você consiga cumprir todas as tarefas que você está se propondo ao sair de casa agora. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia para você de Lucas do Rio Verde. Bom dia, Simone Flores. Bom dia, Welder Augusto. Nós seguimos aqui até as 7h30 e nos segue até as 7h, Lucas do Rio Verde em cadeia. Muito bem, para você nos acompanhar e principalmente interagir conosco aqui, várias maneiras. Você pode optar pelas nossas páginas lá na internet, Facebook e também o YouTube Jovem Pan Cuiabá 93.3, pelo nosso velho WhatsApp 99699393 e, é claro, para nos ouvir também pelo Panflix, basta você baixar gratuitamente, e o radiosnet.com para nos ouvir em qualquer ponto do planeta. Essa edição estará à sua disposição ao seu término no PHD News, também todas as outras edições de dias anteriores. 6h43. Professor Lorenberg Alves, bom dia. Bom dia, meu amigo Paulo, bom dia, professor Vinícius, bom dia, amigos ouvintes. É uma satisfação estar de volta aqui. Muito bem, bom dia, Vinícius Carvalho. Muito bom dia para você, Paulo Sá. Sempre bom estar aqui nessa mesa, né? Nessa equipe aqui. Bom dia para o Johnny, né? E aí todo o nosso público, né? Via multiplataformas, como nós estamos, né? Omnichannel, né? Em todos os canais, aí via Facebook, via YouTube. Bom dia, Lorenberg, também, né? Mais um dia aqui conosco, um prazer muito grande. Bom dia para a nossa presidente, né? A Priscila Hauer, o Ney, né? Já esteve aqui no estúdio rapidinho aqui o Ney. Também os colegas aí de Lucas, né? A Simone e o Welder, e o nosso público de forma geral. Muito bem, terça-feira, mais uma terça-feira quente, final desse mês de setembro. A chuva prometida aí, né? Para 3 dias. Já foi prometido de maneira rala e assim está chegando. Em poucos cantos e nem todo mundo fica sabendo que choveu. Mas às vezes refresca quando chove ao redor, já está bom. 6h44, como é que começamos o nosso dia hoje? Seu destaque, professor Lorenberg Alves. Meu amigo Paulo, Vinícius e amigos ouvintes, olha, tem uma coisa que me chama muito a atenção no jogo político, é quando um cenário se vislumbra ou se é desenhado como a imoralidade, professor Vinícius. Exatamente, eu estou falando da questão de ainda não a sabatina do indicado do Jair Bolsonaro. Hoje, até agora de manhã, são 76 dias. Em nenhum momento na história, Vinícius, em nenhum momento na história houve um atraso tão grande com relação a sabatinar, a agendar a sabatina do indicado do presidente da República a compor o Supremo Tribunal Federal. Isso, a meu juízo, soa aos meus ouvidos com imoralidade, porque não tem cabimento o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, não agendar isso. Agora, existem alguns pontos que devem ser colocados. E antes que o amigo ouvinte com certeza está falando, mas por que o Supremo Tribunal Federal não intervém nesta questão? Essa é uma grande pergunta. Por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal não pode intervir nas coisas internas de nenhuma casa.
E alguém pode perguntar, mas para aí, a CPI da Covid foi preciso um empurrão do Supremo Tribunal. É verdade. Por que é verdade isso? Porque a CPI, ao contrário de um pedido de cassação de mandato, não é prerrogativa do presidente da casa. Vamos traduzir em miúdos para o pessoal entender. Por exemplo, pedido de cassação do mandato é uma prerrogativa para dar início, para abrir a cassação de mandato. Para abrir isso, é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente da Câmara Federal. Que, aliás, abrindo um pequeno parênteses, no mês de abril, até quando eu estava contando o número de pedidos, eram 130 pedidos de cassação do mandato do atual presidente. Nunca existiu um número tão grande no mundo todo para cassar um presidente da República ou quem quer que seja. Até abril, 130. Já pediram para que o Supremo Tribunal Federal obrigasse o presidente a abrir. O Supremo não pode intervir nesse caso, porque é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente da casa. Mas a CPI não. A CPI existe regra para ser pedido, para ser colocada para frente. Uma delas inclusive, contemplar o número de assinaturas possíveis, ter um objeto, ter um foco. É por isso que a CPI do Covid, iniciada o pedido pelo Randolfo Rodrigues, no dia 4 de fevereiro, ficou até mês de abril sem nenhuma leitura por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E um grupo de senadores, inclusive o autor do pedido, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Como não um controle, um domínio do presidente da casa, o Supremo Tribunal Federal concedeu isso e obrigou a casa a ler o pedido de CPI. Foi por isso que nós tivemos. Agora, a questão da sabatina, o Supremo não pode intervir. Por isso, porque a agenda é uma prerrogativa tão somente do presidente da CCJ. Aí alguém pode falar, mas para aí, mas não existe cobrança por parte dos bolsonaristas, dos senadores bolsonaristas, para que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, possa passar por cima da CCJ e levar esse pedido para o plenário. Ele pode fazer isso, mas aí, de novo, eu entro na onda da imoralidade, porque o presidente da casa, por mais poder que ele tenha, ele não pode ignorar setores dentro da casa. E aí eu tenho esse cenário para mim, a meu juízo, Vinícius, eu posso até estar equivocado, mas eu estou diante de um cenário completo da imoralidade. Por mais argumentos que se tenha, e não tem argumentos que sustente 76 dias para sabatinar um indicado do presidente da República. Aliás, tem dois argumentos para sustentar isso. A primeira, e isso tem sustentação e tem validade, é de que o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, está fazendo isso por mágoa do presidente, em razão dos seus parceiros, do seu grupo político lá no Amapá, não teve o apoio suficiente, portanto perdeu as eleições em 2020 no Amapá. Ora, convenhamos, aí eu estou no interesse muito particular, muito individual, e não no interesse da coletividade, não no interesse da coletividade do Senado, porque está exatamente sendo sustentado por um interesse exclusivamente individual e muito particular, a mágoa do senador. Por outro lado, tem senadores que falam sempre de que esse tempo é bom para o indicado, que é o André Mendonça, porque ele vai fazer com que muitos senadores que não votariam nele possam votar. E aí eu bato numa outra situação, meu amigo Vinícius. Olha, o Senado deveria ser autônomo, soberano e independente. Não ficar à mercê e submisso às vontades do presidente da República. Até porque nós temos uma casa, um parlamento. Aliás, abrindo um pequeno parênteses e fechando rapidamente, o artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, raramente ou em nenhum momento foi levado em consideração nesta atual legislatura, que fala exatamente sobre a fiscalização, tanto da Câmara quanto do Senado, tanto do deputado federal quanto do senador, para fiscalizar as ações
e a movimentação do governo federal juntamente com as empresas indiretas. Não foi cumprido em nenhum instante. Aliás, não é só o Parlamento Nacional, não. São todos os parlamentos brasileiros nunca deram atenção devida à fiscalização. Aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, vou fechar o meu parênteses, viu? Na Assembleia Legislativa existe o artigo 27 e o artigo 71 da Constituição do Estado, que é convocar secretários. Veja, não é convidar, é convocar secretários para prestar esclarecimentos. Se a imprensa estiver correta, e eu imagino que ela esteja, nos últimos dias, o secretário de Educação foi convocado pela Assembleia Legislativa. O secretário não apareceu. Por que o secretário não apareceu? Qual que foi a justificativa dele? Tem que ser uma justificativa plausível. Estava junto com o governador para aquela assinatura da Estrada de Ferro, e eu pergunto, o que o secretário de Educação tem a ver com isso? Nada. Portanto, ele tinha que cumprir com sua tarefa, porque é constitucional a obrigatoriedade dele participar ou atender à convocação da Assembleia Legislativa. Então, amigos, a fiscalização nos parlamentos brasileiros é um zero à esquerda. Não funciona. E aí voltando para o tema propriamente dito. Alguns dizem, mas vamos esperar para o André Mendonça conseguir mudar o pensamento de muitos senadores. Isso é possível. Se diz que hoje ele não passaria. Não passaria, mas veja, meu amigo Paulo, olha, o Senado é soberano nisso. O plenário do Senado é soberano. Se ele aprova ou rejeita, ele é soberano. Não tem o veto, não tem a participação do presidente da República. Ele pode vetar. Ele pode rejeitar o nome do indicado. Aliás, só para lembrar o amigo ouvinte, o Senado já rejeitou nomes vindos do presidente da República. 1 ou 2. Mas faz muitos anos isso. Foi em 1894, 5 nomes indicados pelo presidente Floriano Peixoto foram rejeitados pelo Senado. Há muito tempo. Outro militar, né? Floriano era general, né? Outro militar. Pois é, bem lembrado, Vinícius. 5 nomes, dos quais 3 não tinha nada a ver com a área jurídica. Um deles era um médico cirurgião, que era o Barata Ribeiro, da família daquele humorista que tinha. Agildo. Exatamente. O Barata Ribeiro era um médico cirurgião muito famoso no país naquele momento e um grande político. Tem uma rola em Copacabana com o nome dele. Exatamente. Ele foi indicado pelo Floriano Peixoto e naquela oportunidade, Paulo, o indicado poderia tomar posse antes da sabatina. Ele ficou durante 10 meses no Supremo Tribunal Federal e depois de 10 meses ele foi sabatinado e ele foi rejeitado por uma razão muito simples. Ele era médico, não tinha nada a ver com a questão jurídica, mas a Constituição da época falava só notório saber, só isso, não falava mais nada. Entrou na brecha o Floriano Peixoto, indicou ele, não indicou só ele não, indicou um general, indicou um diretor dos Correios, esses 3 foram rejeitados e os 2 outros que foram rejeitados aí eram da área jurídica. Um general que tinha formação na área jurídica e um subprocurador da República. Portanto, 5 nomes foram rejeitados pelo Senado. Mas convenhamos, amigos, 1894, nós estamos em 2021. Daí para cá, nunca mais tivemos uma rejeição por parte do Senado. Isso significa dizer que o Senado, neste particular, não avalia ninguém que chega para ser sabatinado. Simplesmente está cumprindo uma regra, está cumprindo um acordo. E isso é muito ruim para o plenário do Senado, para o Senado, e não apenas para o Senado, mas para o Legislativo de uma forma geral. É preciso ter um pouco mais de independência, de autonomia, para que o Senado possa, de fato, analisar se aquele indicado tem ou não condições para exercer a função. 6 horas e 55 minutos, sim, Vinícius. Vou aproveitando o tempo de Lucas, via rádio.
Porque realmente não há prazo, né? No caso da CPI, você lembrou bem, há um requisito, claro, que é 1/3 da bancada. Se você tem a assinatura de 1/3, acabou, tem que instalar a CPI. Tem a questão da fila, né? Porque tem um máximo de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo. Blá, blá, blá. Então, do Covid foi nessa linha, ela já tinha 1/3 das assinaturas, né? Então, era direito líquido e certo, né? Exatamente. Agora, no caso da indicação do ministro, do STF, não há prazo, né? Então realmente fica discricionário, né? Mas enquanto você falava, eu estava pensando, cabe o questionamento sim, o direito hoje está muito principiológico, né? Está muito em cima de teses, né? E aí princípios da administração pública aqui, né? Alguém pode ajuizar alguma ação constitucional, né? No próprio Supremo, ADPC ou ADPF, né? Ação de princípios constitucionais ou de preceitos fundamentais, né? Alegando o princípio da eficiência, né? Que ficar 76 dias. O Marco Aurélio de Mello aposentou ali 5 de julho, né? Exatamente. Então, aí hoje que está batendo essa conta aí, né? São aí 5 de julho, 5 de setembro, né? São 2 meses e pouco, 2 meses e meio, né? Arredondando aí dá os 76 dias, né? Isso prejudica? Prejudica, né? Nós ficamos sem um ministro, né? A Constituição determina que sejam 11, né? E hoje nós estamos com 10. Então periga ter um empate hoje. 5-5. Por que o número é ímpar, senhores? Para não empatar. Exatamente. É só ímpar por isso, que aí, em caso de empate, o presidente, né, desempata. Né? Assim dispõe a Constituição e o regimento interno do STF. Né? Então, hoje, com 10, periga, às vezes, numa ação polêmica e qualquer, dá 5-5, tá? Empatar. Né? Então, alguém pode questionar isso, viu? Inclusive o próprio governo, inclusive o próprio André Mendonça, né? Porque ele é AGU, né? Ele é advogado-geral da União. Exatamente. Hoje, né? Ele está fazendo o caminho que o Gilmar Mendes fez. O Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do Fernando Henrique. O Toffoli, né? O Dias Toffoli foi advogado-geral da União do Lula, né? O Celso de Mello, que aposentou há pouco tempo, foi advogado-geral da União do Zé Sarney, né? Quase todo presidente indica o seu AGU, né? Para ser ministro do STF, né? Então acho que cabe alguma ação, Lorenberg. Principiológica, né? Olhando, né? Tem que fundamentar bem, tem que amparar bem para poder embasar. Mas essas entranhas, né, do poder que acabam aparecendo até são saudáveis para nós outros acá. Porque essa manipulação que a gente vê no caso do presidente da CCJ é uma coisa permitida por eles, né? Em alguns casos. O cara age em nome do seu grupo, age em nome do seu partido, de alguns partidos e de alguns interesses. Não é simplesmente a letra fria que ele está analisando lá, não. Tem interesses outros por trás. Nesse caso, parece que é o próprio dele, né? E isso é permitido que os presidentes das comissões e que eles ajam dessa maneira. Vamos segurar aqui, vamos fazer isso lá, não tem um regimento, algo mais rígido nesse quesito. Eles aceitam esse jogo, tanto que nós estamos aí batendo um recorde de novo de um indicado pelo presidente da República não ter esse parecer para ser levado a plenário e fazer a sabatina. Agora, até quando? Pois é, Paulo, aí é que está a questão. Para tudo na vida tem que ter limites. Claro. Esperar 3 dias, 4 dias, 10 dias são, me parece, limites suportáveis. Passou disso, não tem mais limite. Isso significa dizer, a meu juízo, sempre a meu juízo, nós estamos aqui exatamente nas ondas da imoralidade. Não tem cabimento. O Supremo jamais irá intervir nisso. Já foi provocado o Supremo por 2 ou 3 oportunidades, inclusive por senadores. Um desses pedidos chegou nas mãos da Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia simplesmente indeferiu o pedido, porque o Supremo não tem esta competência para interferir nessas questões internas de prerrogativas de presidente. O presidente do Senado poderia fazer como foi citado aqui, né? Mas o presidente também tem os seus interesses na CCJ. Não, e a questão, só rapidinho, porque você tem que liberar Lucas, né? Não é interesse só do Davi Alcolumbre, senão ele estaria Estou falando do presidente do Senado. Do Senado, claro. Rodrigo, né, Pacheco? Não é interesse só do Alcolumbre, porque senão ele estaria sendo pressionado pelos demais, né? É que há uma relação desgastada entre o Executivo e o Senado. Vamos lembrar que tem uma CPI, você falou da CPI do Covid, que você bem lembrou. Então há uma relação tensa, né? E houve aquele pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Que o Bolsonaro mandou para o Senado recusou. Então há uma relação tensa entre Senado e o Executivo hoje que explica essa demora, né? De forma geral. Muito bem, 7 horas em ponto. Nesse minuto a gente deixa Lucas Oliveira seguir programação local e nós seguimos aqui em direção às 7 horas e 30 minutos. Sim, Vinícius. Então, é o que eu vim dizer. Então tem a mais, como é que é, algo
há mais mistérios entre o céu e a terra, né, do que supõe a nossa filosofia. Né? Nos corredores do Senado e da Câmara, meu Deus! Como diria o filósofo William Shakespeare, né? Enfim, então, mas o jogo é esse, né? E aí há uma resistência em relação ao nome também, porque é evangélico, né? Ele inclusive é pastor batista, né? O André Mendonça, né? Mas o presidente vai ter que negociar com os senadores, né? Bom, um outro tema, então, Paulo, ainda essa semana, como ontem eu falei, é decisiva para fins da reforma eleitoral, né? Estamos com o prazo terminando, acho que é dia 3, né, que termina, acho que a eleição do ano que vem vai ser dia 3, né? Primeiro domingo de outubro, tem que olhar direitinho. Dia 3 é mais conhecido como segunda-feira que vem, né? Eu acho, salvo engano. Então nós temos essa semana aí para aprovar, para promulgar, para sancionar, enfim, para as normas estarem vigentes, de modo a reger as eleições de 22, né? E aí, ontem já mencionamos algumas aqui, né? E ontem foi o seguinte, né? Foi a votação, a questão da federação de partidos, né? Que já tinha sido aprovado pelo Congresso, né? Foi para o Executivo vetou, né? Alegou que ela fere o interesse público, né? Porque o veto, ele ou pode ser por inconstitucionalidade ou por ferir o interesse público, né? É o fundamento do veto, né? Por que o presidente pode vetar? Ou porque ele entende que contraria o ordenamento jurídico, né? Especialmente a Constituição, ou que eu não acho interessante, então ele veta. Mas aí ele exerceu esse direito de veto, e aí voltou para o Congresso, o Congresso que aprecia o veto, né? E ontem derrubou o veto, né? Inclusive a nossa bancada aqui dividiu bem. No Senado, os 3 senadores votaram pela manutenção do veto, né? Eles concordaram, até porque entre os 3 senadores ali tem 2 presidentes de partido, né? O Wellington, presidente do PL aqui de Mato Grosso, né? E o Fávaro, né, presidente do PSD, né, aqui de Mato Grosso. E o Jaime Campos não é presidente do DEM, mas tem alguma liderança, assim, alguma, não muita no Democratas aqui de Mato Grosso, alguma, nosso senador Jaime Democraticamente Campos, né? Ele tem seu lugar lá. Né? Ele divide poder de vez em quando, assim, mas ele tem, né, um certo peso, né? Na executiva estadual, no diretório, né? Então, os senadores votaram pela manutenção do veto. Já na Câmara de Deputados foi o contrário. Aí você vê, né? Uma coisa é o voto do Senado, que não precisa, né, de federação, porque as coligações da eleição para senadores estão liberadas, né? Porque a eleição majoritária. Agora, lá na Câmara, que é eleição proporcional, lá sim que pega, né? Então, lá os deputados, o único que votou pela manutenção do veto foi o Zé Medeiros, né? Que é bolsonarista roxo, né? Mais convicto. O Nelson Barbudo não votou, não sei por que razão. Ontem ele estava zangado, até tem vídeo dele. Ele está quase sempre zangado, né? Mas ontem em particular tem vídeo dele nas mídias sociais falando lá de Pontes Lacerda, que ele mandou um trator para lá, e tem gente buscando a paternidade, né? Fui eu que mandei, hein? Emenda minha, tá? Ele meio zangado ontem aí com alguma situação lá de Pontes Lacerda, né? Mas ele não votou, o Nelson Barbudo, né? E os outros todos votaram pela derrubada do veto, né? Os outros todos deputados federais, menos o Leonardo, né? Lá de Cáceres, ele quebrou a perna, né? Que quebrou o fêmur, né? Então ele tá licenciado, né? Tá afastado, o Leonardo Albuquerque, né? Mas o que é a federação, amigo? Só para explicar, porque caiu a coligação. Eu vou ter que registrar isso aqui. Por favor. O Nelson Barbudo, o Nelson Barbudo brigando por causa de um trator, foi a única coisa mesmo que ele fez. Eu não lembro de outra que ele tenha feito. Sério. Alguma coisa que eu tenha proposto e tal, eu não tenho recordação aqui, me ajudem. Agora apareceu um trator, muito bem. Mas que a ordem dos tratores não altera a poeira, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Ele estava brigando nas mídias sociais aí por isso, porque ele conseguiu um trator lá para o município. Não, é justo. É justo. E alguém a única coisa que faz, alguém quer tomar ainda, caramba. Alguma liderança de lá estava tentando avocar para si, né? Mas enfim, então todos os nossos outros votaram pela derrubada do veto, inclusive menos o Leonardo, que está afastado, né? E o Voltenir ainda está lá, né, na suplência do Bezerra, né, do Carlos Bezerra. Então, o que é a federação, amigos? Era um plano B, assim, se não passar a coligação na proporcional, né? Se ela realmente, se ela não retornar, né? Como acabou acontecendo, eles tinham esse plano B na manga, né? Que é o seguinte: a federação, os partidos em nível nacional, tá? Porque a coligação é feita estado por estado. Agora a federação não. Alguns partidos em nível nacional eles podem se agrupar, né, e disputar a eleição juntos. Eles montam uma federação, né, para disputar, por exemplo, a eleição de 2022. Em todos os estados, essa federação tem que ser observada.
É diferente da coligação que em Mato Grosso é uma coligação, em Mato Grosso do Sul é outra, em Rondônia é outra, no Amazonas é outra, enfim, né? Em cada estado é uma coligação diferente. Aqui o DEM pode estar coligado com o PSD. Lá no Amazonas o DEM pode estar coligado com o MDB, enfim, né? Essa é a coligação. Mas a federação não, você monta uma federação em nível nacional e ela tem que vigorar para os 4 anos, né? Ela não é só como o senador lá do Piauí falou ontem, né, o Marcelo Castro, né? A coligação acaba às 5 horas da tarde do dia da eleição, né? A coligação acabou a eleição, acabou a federação, acabou a coligação, né? Agora a federação não. A federação você pode disputar a eleição juntos, né? Porque aí qual é a diferença? A federação que tem que alcançar a cláusula de desempenho, aquele mínimo de votos válidos, né, em nível nacional, para poder ter os direitos plenos, né? Acesso ao fundo partidário, ao fundo de financiamento de campanha, o FEFEC, né? Também o tempo de mídia, enfim, os direitos todos, né? Acessar a cláusula de desempenho, né? Essa é a questão fundamental, mas tem que vigorar por 4 anos, repito. Então acabou passando, né? Se o veto foi derrubado, então agora não há mais o que fazer. Então nessa eleição do ano que vem vai vigorar a federação. E ela, sim, ela é uma antessala da fusão. Quer dizer que o pressuposto é que partidos que têm uma afinidades, né, se federem, se busquem se federar, formem uma federação que pode facilitar lá na frente uma fusão, né? Esses partidos que vão se agrupar em federações. E os pequenos acabam se livrando do facão, né? Porque você tem a cláusula de desempenho, que é a cláusula de barreira. Quer dizer, olha só. Primeiro se bolou essa história da cláusula de barreira, que é o seguinte: você não tem representatividade ou mínima, então você deixa de existir. Você deixa de existir da seguinte maneira: ninguém vai anular lá a criação do partido, mas não participa mais do fundo de campanha e enfim, está descanteado. A sua recuperação improvável. Porque temos o quê? Muitos partidos no país, 33 em atividade, coisa parecida. E agora se faz um arranjo para salvar aquilo que era para eliminar. Porque os partidos pequenos, se aglomerando aos grandes, sobrevivem por 4 anos. E têm os seus recursos. Os que iriam terminar agora, por não ter representatividade, por não ter um número de representantes na Câmara Federal suficiente, etc. e tal, aquilo que exige a legislação, iam sair de cenário agora. Mas aí se arrumou isso, mais um arranjo, e aí eles, aglutinados, podem sobreviver mais 4 anos. E daqui a 4 anos essa cláusula de barreira já era. Porque no momento em que se fez toda a discussão no país, olha só como é que funciona aqui essa política. Quando se fez a discussão, olha, temos muitos partidos, porque é impossível, porque não sei isso, porque aquilo, tal. Até porque os grandes também nunca disseram o seguinte: 33, nós queremos ficar com 10, mas aí o fundo partidário vai diminuir. Nunca disseram isso, né? Só vai sobrar mais grana pra gente que ficar. Os grandes vão ter mais acesso, né? Porque o fundo é o mesmo, com menos partido, adivinha o que acontece. Bom, toda essa discussão no país foi um momento em que todo mundo falou: realmente são muitos partidos, não se pode, vamos fazer alguma coisa. Fizeram isso. Agora que a discussão sobre o número de partidos arrefeceu, que ninguém nem mais lembra dela, parecia coisa resolvida já, se deu uma sobrevida aos pequenos, que não têm representatividade. Que são os de aluguéis, o partido de aluguel, que aluga o tempo, né? Que vende o tempo e etc. e tal. E ganha a graninha dele lá do fundo partidário. Bom, dá uma sobrevida para ele e para eles e para mim daqui a 4 anos. Nós já estamos distantes da discussão da cláusula de barreira, que levou o país a fazer isso. Aí nós já estamos distantes dela. Daqui mais 4 anos, eles voltam à normalidade do que era e ninguém mais fala em fazer aí essa peneira e tirar esse monte de partidos que nós temos e ninguém sabe, decor pelo menos 10. Né? E aí quem comemorou muito foi o PCdoB, né? O PCdoB que sempre tem dificuldade, né? Que eles falam, de novo querem deixar o PCdoB na clandestinidade, né? Como as ditaduras fizeram. Eles vão do PCdoB. Ele tem. O Dino foi eleito, mas já não é mais. O Dino é governador do Maranhão. Mas já mudou. Tá no PSB. Tá no PSB. Saiu. No Congresso tem o que do PCdoB? 1 ou 2? Não, deve ter uns 12, 15 deputados federais. Tem que consultar. Mas a cláusula
passaria o facão nele agora. Sim, professor. Mas, Paulo, você ontem falava, e eu tenho boa memória, você falava do jeitinho brasileiro. Sempre eles arrumam uma lei e aí dá um jeitinho para se manter da forma como sempre esteve. Não foram essas palavras, mas a sua frase me leva a deduzir exatamente a esse resultado. E é verdade, a cláusula de barreira, há muito tempo, se discutia, e quando pensou que ela seria implantada, apareceu alguém ou um grupo no meio e a impediu de ser viabilizada. Aliás, já até falaram da inconstitucionalidade dela, em um momento lá no início, logo no começo. Pois bem, agora nós temos um outro cenário muito diferente e é preciso elogiar sempre. Esse novo Código Eleitoral, entre aspas, está fazendo uma coisa que me parece importantíssima. Está pegando aquelas leis esparsas, juntando em um único lugar, que são 898 artigos desse, entre aspas, novo Código Eleitoral. Pega aquele antigo, junta-se tudo aqui. Essa é uma grande iniciativa, mas uma grande iniciativa. Porém, o conteúdo dessa iniciativa, o conteúdo desse novo Código Eleitoral, entre aspas, que é discutível, porque as pessoas sempre dão um jeitinho. Veja, nós falávamos isso ontem e foi repetido isso hoje, das coligações à proporcional, que só foi experimentada só nas eleições municipais para vereadores. Quando se pensou que ela seria também impedida de funcionar em 2022, começou a ideia de trazer na Câmara Federal as coligações, e de fato foi aprovada as coligações na Câmara Federal. É o Senado que derrubou, né? O Senado e, sobretudo, a habilidade, é preciso sempre registrar isso, a habilidade de um ou outro senador, e nesse caso da Simone Tebet, que entrou com um argumento sólido o bastante para derrubar essas coligações. E mais ainda, usou com artimanha jurídica para que esse projeto não voltasse à Câmara, porque todos nós sabemos, quando há mudança no Senado e tem origem na Câmara, isso volta para a Câmara. Então não fez uma mudança geral, fez só pontual. Por isso que não volta esse projeto para a Câmara. Então a habilidade está exatamente aí, mas, ora, tem um monte de erros, mas um monte de erros, esses 898 artigos, que podem pontuar de 3 ou 4 grandes iniciativas. Eu vou dizer um aqui deles, grande iniciativa, até para provocar a reflexão do amigo ouvinte. Eu sei que muitos ouvintes não vão gostar do que eu vou falar agora. Veja, a questão da quarentena, que não é bem quarentena, para militares, para juízes, para delegados. Isso era uma grande jogada. É uma grande jogada, amigos. Veja, não sei se o amigo ouvinte sabe, o conjunto dos ouvintes sabem como funciona a entrada de um militar no jogo político eleitoral. Ele não pode ser filiado a um partido. E nem se pode ser partidário. Essa é a questão. Ora, uma vez não filiando, o que ele faz? Ele é especial. Veja, o resto dos cidadãos todos tem que respeitar o tempo, me parece que hoje são 6 meses, de filiado a um partido. Se eu quiser ser candidato, eu estou falando de um exemplo, nunca serei, se eu quiser ser candidato, eu tenho que ter no mínimo 6 meses de filiação partidária. Mas se o Vinícius é um oficial militar, ele não tem essa obrigatoriedade, porque a regra é uma coisa só: o militar não pode filiar a nenhum partido. E na campanha eleitoral, no jogo eleitoral, ele empresta um partido para oficializar o seu nome sem estar filiado, amigos. Você está colocando 2 grupos aqui de candidatos. O grupo que rigorosamente tem que cumprir a regra e a norma, e o outro grupo totalmente especial. Então essa quarentena, que o nome não é essa quarentena, não é a quarentena mesmo,
veio para moralizar esse jogo. Mas era de 2 anos, para disciplinar esse jogo. Mas a proposta era de 2 anos Não, a proposta inicial na Câmara era da relatora, que me fugiu o nome da deputada federal, que era a relatora desse projeto, eram de 5 anos. 5 anos. Aí houve uma conversa, uma discussão toda, baixou para 4 anos a chamada quarentena. Então, isso Mas tirando de 6 meses aí para 4 anos também não tem um descompasso? Não, mas veja bem, como o militar não pode filiar a um partido, a quarentena ele tem que sair da sua função de militar e ingressar no jogo político eleitoral. Aí, a meu juízo, Paulo, eu sei que muitos dos nossos... Você acha que o tempo é adequado? É adequado. Eu diria um pouco mais. Porque é preciso moralizar, não tem sentido você ter 2 pesos e 2 medidas para uma situação que todos nós sabemos que no Brasil não tem candidatura avulsa. Sim. Não tem candidatura avulsa. No Brasil, para você ser candidato, tem que ser rigorosamente filiado a um partido. Mas Sim. essas pessoas não são filiadas. Por isso, Paulo, que é preciso ter exatamente esse espaço. Alguém, olha o que é o que é pior ainda. O delegado, por exemplo, o militar não. O militar, ele depois, mais de 10 anos, uma vez ele eleito, ele vai para a reserva. Automaticamente. O delegado não. O delegado é candidato, licencia-se da sua função. Olha, Paulo, licencia-se da sua função, exerce o mandato de parlamentar e depois, se caso ele não se reelege, ele volta para a função de delegado. Veja o perigo disso, amigos. Os magistrados e membros do Ministério Público não, né? Não, o Ministério não, o Ministério Público, a né, Defensoria Pública não, o Judiciário não. Mas é preciso dar uma moralidade nessa situação toda. Vejo 2 pessoas alegres com o seu comentário, o Pacola e o José Medeiros. Eles com certeza... Devem estar aplaudindo uma hora dessa. O Medeiros já é aposentado, né? Pela PRF, né? Pela PRF. Mas veja, o meu ponto de vista, isso é moralizar o jogo. E isso contribui. A Simone Tebet foi a relatora lá no Senado, né? Dessa norma. Eu recebi uma informação aqui diferente do que está na mídia, então vou registrar. O Nery Geller também votou pela derrubada do veto, né? Que ele é presidente do PP, né? Tem presidentes de partidos lá na Câmara também, né? O Medeiros é presidente do Podemos, né? O Bezerra é presidente do MDB. E aí conferir aqui, amigos, para dar uma informação mais precisa, o PCdoB tem 8 deputados federais. Hoje, eu falei em 12 a 15, né? Chutei aqui, mas fui conferir e tem 8. Mesmo número aqui do Avante, do Novo, enfim. Então realmente é uma bancada pequena, né? Então são arranjos, amigos, que são feitos para ir administrando a transição, né? Para migrar de uma situação para outra. Né? Infelizmente ou infelizmente, mas somos o que somos, algumas ideias, elas são colocadas para serem realmente discutidas e não aprovadas de imediato. Não. Eu acredito que esse tema vai voltar. Porque é a primeira vez que está se discutindo isso, né? Então dá tempo de todo mundo se acomodar. E os que virão, né? Pegarem seu lugar na fila. Parece que funciona assim aqui no Brasil. Vamos lembrar o seguinte, os grandes não vão entrar em federação, porque os grandes conseguem atingir o quociente eleitoral e eleger deputados, né? Federais. Agora, a federação é para os médios e pequenos, né? Agora, para a próxima eleição, essa norma será revista. Eu estava falando dessa norma de delegado, do prazo, né? Do prazo. É uma ideia nova. Pelo menos eu não lembro de discussão dela em nenhum ponto. Anteriormente não houve essa discussão, pelo menos eu não tenho ciência deve voltar disso. No próximo Deve sim. Agora, tem um detalhe, Vinícius, talvez você saiba disso até mais do que eu. Há uma discussão muito forte no Tribunal Superior Eleitoral para enrijecer, para tornar mais rígida a criação de um partido. Parece que esse também é um caminho, não apenas a cláusula de barreira. Porque, em tese, tem uma facilidade enorme, se bem que o presidente da República não conseguiu criar o partido dele, né? Tem uma facilidade enorme para criar partido. É preciso ser mais rígido nessa regra, até para que nós não venhamos a criar partidos para se transformarem depois em aluguéis, para vender o seu tempo de televisão, de rádio, etc. O ponto é importante, Laura, porque veja bem, vamos dizer que a cláusula de barreira seja, enfim, cumprida. O que impede esses partidos de se recriarem com outro nome?
Eles estão. Aquele partido não tem mais representatividade, está fora. Mas se eu mudar o nome e registrar, para a próxima eu estou dentro. Mas que a cláusula de barreira não acaba com o partido de vez. Ele deixa de ter o dinheiro para sua própria sobrevivência, mas ele não desaparece. As fusões e incorporações são isso aí, Paulo. Dois partidos, dois ou mais se fundem e geram um novo partido, né? E a incorporação é quando um engole, um assimila os outros, um incorpora os outros, né? Mas, com certeza, como a cada eleição as normas são revistas, né? Assim, vamos olhar os interesses para essa eleição. Arranjadas, então, lá é para 26, com certeza, o desempenho das federações será avaliado, né? Dos partidos que se federarem, e com certeza eles vão essa norma vai ser revista. Porque é uma disputa aí entre grandes partidos e médios e pequenos. Tem uma série B aí e uma série A, né? Na disputa pelos fundos, né? Pelo fundo partidário, pelo fundo de financiamento de campanha, pelo FEFEC e pelo tempo de mídia, né? São os grandes recursos ali que estão em jogo. Isso ficou também na outra norma aprovada, né? E isso foi interessante. Quando o deputado muda de partido, ele não leva o tempo de mídia, nem o fundo partidário. Antigamente o deputado tinha preço, né? Ou seja, você vale tantos segundos no tema, mas era. Quem é o fulano? Quantos segundos ele tem? Você vale X mil reais de fundo partidário, você vale X mil reais de fundo de campanha, e isso acabou, felizmente. Porque virou um balcão ali, moçada. Piorou o balcão, né? Já existe, mas o balcão ficou piorado. São 7h22, sim, professor. Eu só quero fazer uma pequena provocação ao amigo ouvinte. Toda vez que eu falo em provocação é sempre no bom sentido. Intelectual, né? Provocação intelectual. A provocação eu sempre defendi, há muito tempo, que no Brasil já está passando da hora de termos uma reforma política na sua essência. Veja, fala-se muito em reforma política e tem os olhos voltados à legislação eleitoral. Isso não é reforma política. É apenas um item da reforma política. Reforma política, para o amigo ouvinte entender, é exatamente a reforma do Estado brasileiro. Ao reformar o Estado brasileiro e você começar a colocar sobre a mesa uma série de questões, por exemplo, qual é o papel de fato do Supremo Tribunal Federal? Isso numa reforma política aparece. Qual é o papel de fato, ou a função de fato, do Ministério Público? Hoje, ela está, em muitos momentos, em muitas ações, amigos, o Ministério Público Federal está subserviente ao Presidente da República. Porque, infelizmente, em muitas ações, não são todas, em muitas ações, o Aras praticamente é um advogado do Presidente da República. E aí eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Veja, se nós queremos aumentar ainda mais a questão democrática, muitas das entidades e das instituições que verdadeiramente deveriam ser independentes e não são, como por exemplo a Polícia Federal, não tem sentido a Polícia Federal ter o delegado-geral da Polícia Federal indicado pelo Presidente da República. Não tem sentido o delegado-geral da Polícia Civil no Mato Grosso ser indicado pelo governador do estado, ainda que passe por uma lista tríplice. Não tem sentido o comandante-geral da Polícia Militar ser indicado pelo governador, ou o delegado-geral da Polícia Federal ser indicado pelo Presidente da República, e pior ainda, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República ser indicada pelo Presidente da República, e pior, rejeitando e ignorando a lista tríplice. Convenhamos, o Aras foi indicado por duas vezes pelo Presidente da República sem não estar participando de nenhuma lista tríplice. O que é mais grave ainda, e aí eu pergunto para o amigo ouvinte, só para provocar mesmo. Ora, alguém que é indicado pelo governante, ele não tem uma certa gratidão pelaquela indicação? Não tem uma certa gratidão por isso? E a gratidão me leva a ser um pouco mais maleável quando eu tenho que investigar o Presidente da República. Só o Joaquim Barbosa que esqueceu um pouco disso. Na ação do mensalão, né? É verdade, boa lembrança. Foi indicado pelo Lula. Foi indicado pelo governo Lula e, no entanto, no mensalão, ele foi o relator do mensalão e trouxe relatório simplesmente fantástico. Embora o Lula não fosse réu, né? Que eram 40 réus, a turma falava que
faltava o Alibaba na época, né? O Lula não era a real nação do mensalão. E às vezes essa amizade, inclusive, para favorecer outros, não só quem indicou. Veja Michel Temer e Alexandre de Moraes. O Michel Temer indicou. Mas vamos lembrar que o Xandão, dá uma maneirada aí. O Augusto Aras foi reeleito, acabou de ser reeleito com 55 votos no plenário do Senado. Por quê? Pelos belos serviços prestados para enterrar a Lava Jato. Por ter enterrado. Obrigado, Augusto Aras, por ter encerrado a Lava Jato. 7h25, tem um tema que eu quero trazer aqui antes de começar rapidamente. O Congresso autorizou o uso da reforma do imposto de renda para bancar o novo Bolsa Família. Não é essa a discussão que eu quero trazer aqui. É aquela primeira. Nós vamos fazer só uma adequação no imposto de renda. Tem gente pagando demais e recebendo menos, e tem gente recebendo demais e pagando menos. Nós vamos manter a base. Nós não estamos gerando um aumento de imposto. Se não está gerando um aumento de imposto, como é que ele vai ser utilizado para bancar o Bolsa Família se não tem lucro? Se você não vai arrecadar 1 centavo a mais, como é que esse dinheiro vai para bancar o Bolsa Família? Me conta. Que possibilidade é essa? Quer dizer, essa autorização está claro que se espera um aumento na arrecadação pelo imposto de renda do brasileiro. Espero que seja algo que traga um pouco mais de justiça, principalmente para quem ganha, os primeiros a serem atingidos, né? R$ 1.900, você dizer que a pessoa tem renda quando ganha R$ 1.900, isso não é uma renda, pelo amor de Deus, né? Agora, sacrificar o meio, que é o bolo, também não vai dar certo. Quer dizer, dá, né? Mas, enfim, eu espero que seja um pouco mais justo. E a história de que não terá lucro, acho que essa autorização do Congresso ontem acabou por derrubar essa falácia aí. Se espera, sim, o Paulo Guedes programou isso, um aumento na arrecadação do governo federal por conta dessa reforma no imposto de renda para as pessoas físicas e jurídicas. Então, tanto que já tem até o destino desse aumento. O que exceder de agora vai para bancar o Bolsa Família. Então, aumento sim, não é só uma readequação, não. Aquilo que a gente propõe aqui para os governos, tanto federal quanto estadual, vocês têm já têm um ganho sobre os combustíveis. Mantenham esse patamar, né? À medida que esse ganho de vocês continua o mesmo. E vocês vão dando desconto no preço, fazendo o preço cair, mantendo a arrecadação. Porque senão, cada novo aumento, mais se arrecada. No imposto de renda vai ser isso aí. Inclusive, Paulo, ontem o pessoal do governo do Espírito Santo ouviu aqui o Jornal da Manhã, na edição Cuiabá, e eles, pois é, porque todo via YouTube, eles estão lá em Vitória, Vila Velha, né, Cariacica, a turma lá tá nos vendo e ouvindo também. E eles congelaram, olha, X reais por litro a partir de agora, independente do valor do litro da gasolina. Eles fizeram o que nós já recomendamos aqui em algum momento, nós já defendemos. O valor do ICMS vai ficar congelado lá, independente da oscilação de preço. Que, olha, sinceramente, de princípio, eu acho uma ideia fantástica. Quer dizer, você mantém a sua arrecadação e alivia para quem... Olha, está impossível. Está impossível. O motorista de aplicativo que não tem carro próprio já deixou o mercado já. O que emprestava carro, que alugava carro, lembra? Já foi. Não tem mais possibilidade dele continuar trabalhando com esse preço. E reflete em todos os outros preços o combustível no Brasil, né? Os estoques das empresas estão onde? Em cima de um caminhão agora, andando de São Paulo para cá, né? O estoque das empresas daqui está assim. Você pede hoje, semana que vem está aqui. É esse o estoque, né? E depende do quê? De combustível. Então reflete em tudo. E não há como negar. O governo federal não tem como negar. Ele está ganhando muito com isso também. Cada vez que ele aumenta lá, ele arrecada mais. Aqui, não aumentamos nem um centavo. Tá bom. Mas o seu percentual de arrecadação, o volume que você arrecadou com o mesmo percentual, se multiplicou. Por quê? Porque o preço subiu. Então, de fazer isso, vamos manter o patamar de arrecadação e aliviar no preço dos combustíveis. Porque... Vou usar uma frase do presidente aqui, a mais pura realidade. Nada tão ruim que não possa piorar. Falou ontem ainda, né? Inclusive falando sobre o preço dos combustíveis e lá da Petrobras. O presidente já convocou uma coletiva, disse, olha, não me reuni com ninguém aqui, ninguém falou nada. Continua do jeito que estava. E ainda assim, logo após a fala, os preços, né, das ações da Petrobras acabaram oscilando por conta do ruído na informação.
É evidente que o mercado financeiro também usa tudo e qualquer coisa para causar essas oscilações. Eles vivem disso. Né? Se os preços forem instáveis, ninguém ganha, ninguém perde. Então tem que provocar uma oscilação nos preços para alguém ganhar. Eles olham o interesse dos acionistas, né? São os que têm ações. Né? E o presidente da Petrobras ainda falou, não, olha, qualquer coisa acima de R$2 não é responsabilidade nossa, tá? Nossa responsabilidade vai até R$2, que é o preço lá na refinaria, né? Da Petrobras. Quer dizer, como se a União não tivesse responsabilidade por discutir no Confaz isso, né? Quem preside o Confaz, amigos? O ministro da Economia, o Paulo Guedes. E só mais uma informação, o preço brasileiro com relação ao internacional está defasado em 10%. Para chegar tem que aumentar mais 10%. Ou bom? Seja, vem mais ou menos. 7h30 nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Continue na PAN. O Jornal da Manhã Cuiabá volta já. É histórico. O governo de Mato Grosso assinou o contrato e já está autorizada a construção da primeira ferrovia estadual, ligando Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá e Rondonópolis com o Brasil e o mundo. Em seus vagões virão investimentos, milhares de empregos e muitas oportunidades para quem vive aqui. Assim como uma locomotiva, nosso estado segue sem parar em uma única direção. Para frente, é o governo prestando contas do que faz ao cidadão. Governo de Mato Grosso. Viver mais, se amar, ficar bonita, estar em paz, ter saúde, emagrecer. Você sabe bem o que é melhor fazer. 2128-5466. Vem ser saudável e mudar de vez. Unidade de Emagrecimento e Longevidade Hospital São Judas Tadeu. Responsável técnico Hélio B. de Lima Júnior. CRM-MT 5006. Esta é a Jovem Pan. Fecha mês Martinello. Todo estoque em 12 vezes sem juros. Smartphone Samsung A12 com 64 GB em 12 vezes sem juros de 108,25. Smart TV LG 4K de 55 polegadas em 12 vezes sem juros de 291,58. Cozinha Kids Paraná Ametista com 4 peças em 12 vezes sem juros de 108,25. E refrigerador Electrolux Biplex 371 litros com frost free em 12 vezes sem juros de 241,58. Todo estoque em 12 vezes sem juros. Fecha mês Martinello. Mato Grossense de alma e coração. Alguns preferem um treino pesado, já outros querem um momento de autocuidado. Na Race Bootcamp você pode treinar o que quiser e quando quiser. Adquira seus créditos diários a partir de R$35 e viva todo dia um treino diferente. Acesse o site racebootcamp.com.br e conheça mais. É hora de transformar sua rotina de exercícios. Race Bootcamp, no Trevo do Santa Rosa. No mês de setembro, conquiste a sua independência e declare o fim do aluguel com a Ecker. Condições especiais para morar no que é seu e garantir bônus de até R$28 mil. É liberdade para morar em um condomínio de casas com lazer completo e segurança 24 horas, para pagar com parcelas que cabem no seu bolso. É mais barato que aluguel. Escolha o imóvel que combina com você. Ligue ou mande um zap para 4003-5003. Grupo Ecker. Construir sonhos é a nossa vocação. Evite o celular no volante. Se você é proprietário de picape ou van, conte com a T-Parts. Possuímos uma linha completa de peças com mais de 12 mil itens e 250 mil peças à pronta entrega. E lembre-se, evite o celular enquanto estiver no volante. E já sabe, precisou de peças? Conte com a T-Parts. Venha para a Avenida da FEB, número 1037, ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 65 39 25 12 30. Acesse tparts.com.br. Muito bem, 7h34. Tem um recado para você aqui, chamando todas as crianças, mas também todas as mamães e papais para uma missão de amor e solidariedade. E vocês que estão me ouvindo, atenção, já começou a campanha de doação de brinquedos do Biglar. Como vocês já sabem, todo ano, nessa época, o Biglar arrecada brinquedos novos ou usados para doar a algumas instituições. Assim, o Dia da Criança vai ficar muito mais feliz. E olha, a felicidade não é só para quem recebe, mas para quem doa também. Por isso, chegou a hora de colocar o plano em ação. Procure embaixo da cama, nos armários, nos baús, encontre um brinquedo novo ou usado e leve para o Biglar até o dia 12 de outubro. Porque missão é compartilhar. Doação de brinquedos Biglar, diferente para você. 7h35. Voltamos com o Jornal da Manhã Cuiabá. Muito bem, 7h35, nós vamos direto aqui para os nossos ouvintes, todo mundo que está conectado conosco, e
e interagindo aqui através do nosso WhatsApp, 996999393. Vamos lá. Bom dia, mestres da comunicação. Acerca do tema levantado pelo professor Lorenberg Alves, quanto à sistemática da indicação dos ministros do STF, a solução seria a aprovação da PEC 35/2015, que prevê que a escolha do novo ministro deve ocorrer no prazo de até um mês a contar do surgimento da vaga. Resolveria? Resolveria, sim. Muito bem. Quem colaborou conosco aqui não se identificou. Deixa eu ver se eu consigo... O Carlos Alessandro, ele é advogado e professor universitário também. Vamos lá. Bom dia, professor Vinícius. Não concordo com o poder de derrubar vetos exercidos pela Câmara. Poderia me explicar por que esse dispositivo existe? No meu entendimento, os governadores e presidentes não governam. O Saulo do Alvorada. Ele não concorda com o direito de veto, né, do legislativo derrubar os vetos do executivo? Isso. Por quê? Porque quem legisla é legislativo, senhores. Assim, o nome já fala, né? Quem é preparado, quem é designado, né, no desenho constitucional para legislar é o legislativo. Então, a última palavra sobre legislação é do legislativo. E tem que ser por maioria, quer dizer, se você somar ali, Paulo, todos os senadores somados tiveram mais votos que o presidente da República, tá? Porque é uma votação majoritária, né? E se você pegar metade dos deputados ali também, então eles têm tanto peso político quanto o presidente da República, né? O número de votos válidos para a Câmara dos Deputados foi de 100 milhões de votos, para vocês terem uma ideia. E o presidente teve 57. Então, metade da Câmara tem a mesma votação, ou até mais que o presidente teve, né? Então, como estamos falando de poder legislativo, ele tem que dar a última palavra sobre legislação. Eu pessoalmente concordo com essa definição. O Wellington Oliveira aqui, quarentena para bandido não tem. Comparar 6 meses com 4 anos, está falando sério? A proibição de filiar a partido é prevista em lei, porque não mudou isso. Questionamento do Wellington. Pro bandido não tem regra, é isso que esse pessoal tem que entender. O bandido é outlaw, é fora da lei. Lembra dos filmes do Faroeste que tinha? O Faroeste tinha outlaw, né? Fora da lei, entendeu? Não esquece bandido. Para pegar o bandido são outras ações, não é lei. Entendeu? Então, porque o Estatuto do Desarmamento, né? Só desarma um cidadão de bem, o bandido não cumpre lei. Bandido, cumpre essa lei aqui, bandido não existe, ele é marginal, né? Ele está à margem da lei. Por isso que é tão difícil às vezes pegar um, né? Porque você tem que agir dentro da lei, né? Para pegar quem está fora. Por isso que o Batman às vezes quebra as regras, né? Ele consegue pegar, né? Mas pegaram o Al Capone, por exemplo, em 1972. Por contas devidas ao tesouro. Exatamente. Sonegação. O restante nada. O Elliot Ness era fiscal depois de com a federação partidária continua a chapa pura, os votos serão somados de todos os partidos para o quociente partidário também. Soma os votos dos partidos que estão federados. Bom dia, Douglas. Deixa eu ver quem mais aqui. Discutir nome não ajuda a população não recebe nada, isso é conversa para se aparecer. O Vuolo faz a parte. Como que é? Não, eu estou lendo uma notícia. Isso aqui de outro dia, perdão aqui ao Alberto. Infelizmente o Senado e a Câmara são viciados e tendenciosos, um Congresso dominado pelo fisiologismo, ainda mais agora que um servidor de carreira, homem impoluto e cristão, por isso Alcolumbre vai atrapalhar o quanto puder a vaidade e revanchismo. O Alberto é pastor presbiteriano, entendemos aqui o seu posicionamento. É só o Congresso que é viciado? São só eles, tá? Tá bom. Muito bem. Bom, 7h40. Chegando. Agradecer a todos. Terminamos aí mais uma terça-feira. Obrigado ao Eduardo Pires de Camargo também, Edilson Arcanjo, na nossa audiência. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado, Vinícius Carvalho. Muito obrigado, Paulo, por mais esse dia juntos, é sempre um prazer. Obrigado, Lorenberg, também pela tua companhia aqui, pelo bom debate, que nós pudemos fazer. Obrigado ao Johnny pelo suporte técnico aí para nós. Cumprimento o pessoal do canal do YouTube, da fanpage do Facebook, aqui da Jovem Pan Cuiabá. Um abraço e até amanhã de manhã. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, amigos ouvintes. Voltamos então amanhã, às 6h30 da manhã, com outro Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Cuide-se bem. Até lá. Tchau.
Chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Amanhã estaremos de volta com muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe! aniversarioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem. Teleturbo, internet fibra, conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.